Oi, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com você. Comigo está tudo bem também. Esses dias eu estava refletindo sobre como que às vezes é difícil a gente tomar decisão. Tomar decisão é muito chato, sério, é muito chato, porque a gente tem medo de errar, de tomar uma decisão errada ou de tomar uma decisão precipitada. Eu acredito que a melhor maneira da gente fazer isso é confiando na sabedoria. Ao tomar a decisão, o mais difícil nem é os nossos dilemas internos, mas ter que lidar com a pressão do externo. Porque as pessoas pressionam e elas querem ver resultado o tempo inteiro. Então, é muito difícil quando você tem que lidar com as suas emoções e você tem que lidar com as emoções de outra pessoa que não faz ideia do que você está passando, do que acontece dentro de você, e ela quer ver o resultado ontem. O mundo é assim, ele nos pressiona mesmo. Só que eu acredito que a gente tem que se dar a liberdade de viver no nosso próprio tempo. Porque a única pessoa que vai realmente te dar o tempo que você precisa para tomar todas as decisões que você precisa é você. E isso é algo que você tem que decidir. Olha que interessante. Eu tenho que decidir tomar decisões no momento em que eu vou saber que é a hora certa de tomar uma decisão. E às vezes a gente precisa decidir para ir mais longe e às vezes a gente precisa decidir para sair de um lugar de onde a gente está. Pausa, gente, porque tem umas pessoas conversando ali fora. Mas tudo bem. E desculpa se no vídeo aparecer as vozes. Presta atenção na minha voz. Enfim, às vezes a gente precisa decidir ir ou às vezes a gente precisa de sair da onde a gente tá. Sabe, aquele lugar de medo, aquele lugar de pavor, aquele relacionamento que não dá certo, aquele emprego que já tá, meu Deus, né, que já virou um peso, uma prisão emocional na sua vida e entre outras prisões também que te impede de viver coisas muito melhores e maiores. E sem contar o nosso relacionamento com Deus. Como eu já fiz um vídeo falando que existe muito mais e que às vezes a gente precisa abandonar as coisas que já foi. As coisas que já foi, que não é pra gente ir a partir desse momento. E às vezes a gente pensa que Deus vai chegar e que Ele vai tirar a gente daqui, ou que Ele vai levar a gente pra algum lugar. Apesar de eu ter muita fé de que Deus realmente interfere, que Deus vem, que Deus faz, às vezes a gente chega no momento em que a gente tem que decidir ir ou não, sair ou não. Você tem que decidir continuar naquele lugar, sim ou não. A Bíblia fala que a nossa resposta tem que ser sim, sim, não ou não. Não existe meio termo. Eu vou ver e depois eu faço. Eu vou ver se eu saio daqui, desse emprego, se eu vou para outro, ou se eu saio desse relacionamento. A gente tem que aprender a entender que existem horas que a gente decide. Você decide ir mais longe ou ficar onde você está. Você decide sair da onde você está ou continuar aí. Mas seja qual for a sua decisão, não tenha medo de decidir pelo que é correto, mesmo que pareça insano. Uma vez Jesus apareceu diante dos discípulos no meio de uma tempestade, andando sobre as águas, e ele chamou Pedro para ir com ele. E o que fez Pedro sair daquele barco, daquele lugar, que era um lugar seguro, e viver uma das maiores experiências, acho que da história de toda a humanidade, desafiar a física. E o que fez Pedro viver essa experiência extraordinária foi uma decisão. Eu quero estar ali, eu quero vir além. E o que fez os outros discípulos não viverem foi o medo de ir além, de viver algo além. E se não der certo, e se não sei o que, e se. É tanto e se que a gente acaba perdendo a nossa vida e as melhores partes dela com medo do que o e se pode acontecer. Mas e se você continuar aí para sempre? E se você não conseguir sair daí? E se não acontecer como você espera? Eu não vou tentar aquele algo novo porque e se eu morrer? Tá, mas e se você viver algo mais extraordinário do que você já viveu? Eu não vou orar pelo enfermo porque vai que ele não seja curado. Tá, mas e se ele for curado? Por que a gente não pode mudar o IC negativo para o IC positivo e tentar ir além? Eu creio que Deus ele está sempre nos chamando para viver algo
maior, algo mais extraordinário. Ele está sempre nos projetando para um futuro glorioso, mas às vezes o que nos impede de ir não é a falta de fé, mas a falta de decisão. Você tem fé para ir, talvez você tenha, mas você não decidiu ir por causa de um medo ou de um receio. Cara, todas as vezes que Jesus aparecer para você, te chamando para algum lugar, vá. Mesmo que ele te apareça para você na situação mais íngreme de todas. Mesmo que seja numa situação bem estranha, tipo andando sobre as águas no meio de uma tempestade, não é muito legal. Ele apareceu ali, pareceu um fantasma, mas era ele. Mesmo que seja um lugar que pareça ser muito improvável. Mas se é Deus que está te chamando para ir, você tem que ir. Você tem que ir porque existe algo ali que você precisa viver. E só você vai poder viver. Talvez seja um projeto novo, eu não sei exatamente o que pode ser, mas se ele está te chamando, vai. Porque se é ele, então já deu tudo certo. E não tenha medo. Deixa o medo pra lá, porque o medo nos impede de viver muita coisa. O medo, ele é bom quando ele serve como zelo, cuidado pela nossa vida, né? Eu tenho medo de ser assaltada, então eu não vou andar com meu celular no meio da rua, ok. Mas quando o medo é demais, quando ele te impede de sair de casa, porque toda vez que você pensa em sair de casa, você vai ser necessariamente assaltada, aí esse medo já não é mais saudável, porque ele está impedindo você de viver uma vida plena, saudável. E isso não é bom. Então, abandone os medos. Eu sei que não, a gente não abandona o medo da noite pro dia. Mas a gente pode decidir viver um processo de abandonar o medo da noite pro dia. A decisão, ela não muda a nossa vida. A gente não pode mudar a nossa vida da noite pro dia. Mas a gente pode decidir mudar o rumo da nossa vida da noite pro dia. Hoje você pode decidir tomar um caminho diferente. Talvez amanhã você não chegue no destino. Mas se você muda o caminho, com certeza um dia você chegará. E tudo que você precisa fazer é decidir o que você quer que eu te faça. Bom, gente, se inscreva no canal e obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por me ouvirem. Escuta, compartilha, comenta e é nóis. Tchau!